única correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do 7º ano, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Cristiano mais uma vez na área. Se derrubar é pênalti. Vamos continuar então, já chegamos na apostila 3, hein? Vamos continuar aí o capítulo 1. E eu estou aqui hoje, ora pois, em Lisboa. Olha só, o monumento bonitão que tem aqui no fundo. Esse monumento é uma homenagem a estes grandes heróis, a estes navegadores portugueses que desbravaram o oceano tenebroso rumo ao desconhecido, rumo às grandes possibilidades que o mundo oferecia para aqueles que se lançavam no Oceano Atlântico. Este monumento aqui, ele é bem bonitão, fica na cidade de Lisboa e faz essa homenagem, então, a estes navegadores. Galera, na aula passada, eu comecei mostrando para vocês essas imagens que estão aqui na tela. Olha só, nós temos aqui um foguete e temos aqui algumas caravelas. E professor, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Qual é a relação que nós podemos estabelecer? Lembre que eu disse para vocês, nós temos aqui dois momentos de descobrimentos, dois momentos de desafio para a humanidade. Momentos em que é necessário construir toda uma tecnologia, construir os veículos que vão conduzir essas pessoas rumo ao desconhecido. No primeiro caso, rumo ao espaço sideral. No segundo caso, rumo ao oceano tenebroso. E a imaginação era bem fértil na época, você se lembra. Mas você notou? A nossa apostila tem um exercício exatamente para você fazer essa comparação. Daqui a pouquinho eu vou corrigir junto com vocês. Mas eu quero começar essa aula relembrando alguns aspectos importantes que nós abordamos na aula de número 1. E eu quero começar mostrando esse mapa para você. Olha só, este mapa mostra a dinâmica de comércio existente no mar Mediterrâneo, desde a antiguidade. Se você olhar isso aqui, basicamente é um retrato do que ocorria dentro do Império Romano. Então, olha só, os mais diversos tipos de mercadoria, desde madeira, estanho, chumbo, cobre, prata, ouro, marfim, produtos têxteis, sal, papiro vindo do Egito, vidro, metalurgia, cereais, cerâmica, escravos. Tudo isso aqui, galera, está sendo comercializado no mar Mediterrâneo. Então você percebe aqui, ó, as cidades fenícias, lembram? Que fundaram muitas colônias, por exemplo, a colônia de Cartago. Então você tem aqui uma área no norte da África, olha só, que você percebe escravos, aqui você tem marfim, sal, de onde vinham, né, a origem desses produtos. Então olha aqui do Egito, você tem o papiro, ouro, você tem aqui também cereais. Então esses produtos eram comercializados. E qual era o caminho de escoamento destes produtos? Exatamente o mar Mediterrâneo. Esses produtos chegavam na Europa pelo mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo ele sempre foi extremamente importante para este comércio que vinha acontecendo na Europa desde a antiguidade. Acontece, você sabe, que durante a Idade Média, esse comércio ele praticamente desapareceu. Por conta das invasões bárbaras, o Ocidente ele se isolou. E ali foi aquele momento dos feudos, o desenvolvimento do feudalismo, aquela fragmentação toda. Lembra disso? Só que, na Baixa Idade Média, inicia-se um processo de centralização de poder. Você se lembra? E aí nós temos também uma retomada da vida urbana, o renascimento das cidades e, consequentemente, o renascimento também do comércio. E essa dinâmica, então, vai ser retomada. E agora, essa dinâmica vai ser capitaneada principalmente pelas cidades comerciais da Península Itálica. Lembra disso? Gênova, Veneza, que inclusive financiaram a Quarta Cruzada exatamente para conseguir alguns benefícios ali nesse comércio do mar Mediterrâneo. E chegando aqui, galera, século XIII, século XIV, as cidades da Península Itálica, elas dominam o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo. Tanto que isso gera uma grande quantidade de lucros que vai promover o renascimento cultural. O berço do renascimento cultural é a Península Itálica. Lembra disso, né? Você lembra? Pois bem, então, e aí? Os portugueses, olhando para essa possibilidade de riqueza gigantesca, eles se perguntam assim, ora pois, será que não podemos conseguir outras rotas para chegar até a origem dos materiais? Que materiais, professores? Professor, diversos materiais, diversos produtos que vinham não só dessa região aqui, que você está observando, mas alguns produtos vinham do Oriente distante. Eles eram comercializados aqui em Constantinopla. Mas olha esse mapa. Alguns produtos vinham da China,
outros produtos vinham da Índia. Então, esses produtos atravessavam aqui uma longa rota terrestre para chegar até Constantinopla. Aqui em Constantinopla, o que acontecia então? As cidades, olha a rota azul aqui, ó, uma rota marítima no mar Mediterrâneo. Então, as cidades da Península Itálica, está aqui a Península Itálica, essas cidades, elas vinham até aqui Constantinopla, compravam esses produtos, a cidade ia não, né? O navegador dessa cidade ia até lá, comprava esses produtos e traziam para revender. Então, você repara que esses produtos, eles vêm de regiões distantes, tapetes da Pérsia, produtos da Índia, que muitos temperos são as chamadas especiarias, que chegavam com um valor muito alto ali na Europa. Então, os portugueses estão de olho na possibilidade de entrar nesse comércio, mas pelo mar Mediterrâneo fica meio complicado, não é verdade? E aí, galera, eu quero que você entenda o seguinte, em 1453 nós vamos ter um outro momento aqui que é bastante complicado, um momento complicador também de todo este processo, que é a queda da cidade de Constantinopla. Essa imagem ilustra isso. Olha só, a cidade de Constantinopla, ela se manteve inexpugnável até o ano de 1453. Ela aguentou todos os ataques, porque as suas muralhas, o seu sistema de defesa era muito eficiente. Entretanto, quando os turcos otomanos chegaram ali agora com um novo tipo de armamento, os muros não foram páreos para os canhões de pólvora. Olha só, 1453, os turcos otomanos usam canhões e arrebentam com os muros de Constantinopla. E Constantinopla cai. Professor, o que isso tudo tem a ver com as grandes navegações, a queda de Constantinopla? Cara, tem muito a ver. Sabe por quê? Porque agora os turcos otomanos tomam conta daquela região e aí eles vão bloquear esse comércio que está acontecendo aqui. Então, as cidades italianas, elas podem até vir comprar aqui, mas elas pagam um preço muito maior. Esses produtos vão ter mais dificuldade para chegar até aqui a cidade de Constantinopla, que agora é controlada pelos turcos otomanos. Então, os portugueses também visualizam a possibilidade de conseguir comprar os produtos aqui na região que eles chamam de Índia por um preço mais barato. E só uma curiosidade, meus queridos, olha só, na época os europeus chamavam de Índias toda essa região aqui, que hoje nós entendemos como China, Índia, são países diferentes, mas na época eles colocavam tudo no mesmo saco. Eram as Índias e de lá vinham muitos produtos e produtos caros. Como conseguir então chegar até lá? Nós já vamos ver qual foi a proposta dos portugueses. Mas primeiro eu quero responder aquela pergunta, né? Por que os portugueses? Bom, começamos aí na aula passada destacando alguns elementos. Primeiro, posição geográfica muito favorável, de frente ali para o Oceano Atlântico, uma experiência naval já anteriormente, que já vinha se construído há muito tempo, uma precoce centralização do poder monárquico. Lembra que eu disse, Portugal foi o primeiro estado da Europa a centralizar o seu poder. Então você tem um rei ali que está conduzindo o processo. E esse rei, com o apoio da burguesia, vai apoiar também este processo das grandes navegações. Além disso, eu destaquei os avanços tecnológicos vindos ali do contato com os árabes. A bússola, o astrolábio, dois instrumentos extremamente importantes para o processo das grandes navegações, são invenções árabes. Finalmente, eu destaquei o investimento em conhecimento. Galera, todo país que quer se desenvolver precisa investir em conhecimento. E nesse caso, investiram ali no conhecimento, no desenvolvimento da cartografia, da astronomia, da matemática. E isso proporcionou, então, um conhecimento fundamental para que os portugueses se lançassem rumo ao mar. E qual foi a proposta? Antes das propostas, eu destaquei aqui os interesses envolvidos, então. Só para relembrar, novas rotas comerciais e também, importante, um elemento importante que não deve ser negligenciado é a expansão da fé católica. A Igreja Católica apoia este processo porque espera, assim, expandir também o número dos seus fiéis, a quantidade dos seus fiéis. Seguindo, agora sim, qual é o caminho, então, proposto pelos navegadores portugueses depois de todo o estudo feito? Contornar o continente africano. Esse é o grande método, esse é o grande objetivo dos navegadores portugueses. E esse processo começa, então,
já em 1415 com a tomada da cidade comercial de Celta, uma cidade que pertencia ali, que era dominada pelos povos árabes islâmicos, e agora você tem então a tomada dessa cidade. E a partir dali inicia-se esse processo de expansão marítima dos portugueses, que pouco a pouco vão conseguindo contornar aqui, vão estabelecendo feitorias na costa da África, exatamente para trocar outros produtos também, porque você não pode se esquecer de um detalhe, a África não era um continente completamente abandonado. Claro que não, gente. Existiam diversos reinos aqui na costa da África, e os portugueses começam agora a entrar em contato com estes reinos e estabelecer possibilidades de comércio, criando ali algumas feitorias que vão ser muito importantes para o desenvolvimento desse comércio. Vão contornando, então, conhecendo toda essa costa africana, estabelecendo essas relações comerciais, até que no ano de 1488, o navegador Bartolomeu Dias vai finalmente conseguir contornar aqui o Cabo das Tormentas, que inclusive vai ser rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança. E os portugueses ficam muito felizes, porque percebem, então, sim, eles estavam corretos. É possível contornar o continente africano e, desta forma, chegar até as Índias. Falta um pouco ainda. Ainda teremos 10 anos, até o ano de 1498, quando o navegador Vasco da Gama vai, então, chegar finalmente à cidade de Calicut, completando esse périplo africano. Lembrando que périplo é essa ideia de você conhecer, mapear, estabelecer, contornar aí o continente. Beleza? Meus queridos, agora vamos para a correção das atividades que eu passei para vocês. Então, olha só, a primeira ideia, a primeira atividade na página 7 da sua apostila é exatamente traçar um paralelo entre a caravela e o foguete ali, o ônibus espacial que aparece na imagem. Ali pede para você fazer em grupo, né? Faríamos em sala se fosse condições normais, mas nós precisamos fazer de forma isolada. Nós vamos estar em grupo aqui de maneira virtual. Bom, que paralelo que dá para nós traçarmos aí, então? Eu já comentei com vocês, não é? A ideia de você partir rumo ao desconhecido, explorar, tentando conquistar novos espaços que não fazem parte do nosso dia a dia. E é exatamente esse grande desafio. Você não sabe o que vai encontrar exatamente, você não sabe quais são as dificuldades que você pode ter diante de si, então dá para traçar esses paralelos. E detalhe, é importante você construir aí o veículo que vai te levar. As caravelas tornaram possível essas viagens das grandes navegações e os ônibus espaciais tornaram possível também, ou pelo menos o princípio do processo de navegação de exploração espacial. Sabemos que o nosso processo de exploração espacial ele ainda engatinha. Estamos ainda no princípio, não conseguimos nem conhecer muito bem a Lua, que é o nosso satélite, que dirá explorar o espaço. Mas, quem sabe, no futuro distante, o que nos aguarda. Não é verdade? Essa é uma questão que eu não vou responder aqui, não vou colocar uma resposta sugestiva, porque é muito pessoal, é bem interpretativo. Então, eu quero que você, em cima dessa explicação que eu trouxe para você, eu quero que você mesmo faça, construa aí a sua resposta. Legal? Vamos para a próxima, então. Na sequência, disse muitas vezes que os povos da Península Ibérica, e particularmente os portugueses, estavam especialmente preparados para inaugurar a série de descobertas marítimas e geográficas que mudaram o curso da história mundial nos séculos XV e XVI. O autor do texto indica que as nações ibéricas, em especial Portugal, estavam preparadas para iniciar as expedições ultramarinas da Idade Moderna. Quais são os fatores que podem explicar esse pioneirismo português? Fácil, né? Nós acabamos de destacar vários ali. A questão da localização geográfica, a troca de experiência ali com os árabes, o processo de centralização de poder, que ocorre muito cedo, o apoio da burguesia para este processo. Então, são vários tópicos ali que eu destaquei. Resposta sugestiva aí para você. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo português, podemos apontar a posição geográfica privilegiada, a longa experiência naval em alto mar, a precoce centralização política do Estado no final do século XIV, o apoio da monarquia, da burguesia e da Igreja Católica ao empreendimento marítimo, os avanços tecnológicos herdados dos árabes, o investimento em saberes científicos associados à navegação. Questão de número 2. Quais os interesses de Portugal com a expansão ultramarina? Galera, você reparou que o meu resumo ali de começo de aula foi matador, né? Exatamente nas questões
que a apostila traz para nós. Então, primeiro, os motivos, as razões para o pioneirismo, e a número 2, e aí, quais eram os interesses, então? Descoberta de novas rotas comerciais. E, é claro, a igreja também tinha os seus interesses ali com a expansão da fé católica. Resposta sugestiva para você: abrir novas rotas de comércio, obter mercadorias exóticas para revendê-las na Europa, encontrar metais amoedáveis, ouro e prata, e conquistar novas terras. Então, uma resposta um pouco mais completinha, com alguns elementos também a mais aí para você, só que deixou de fora, a resposta da apostila, deixou de fora a questão da expansão da fé católica, que também é importante. Beleza? Galera, e com isso eu quero te mostrar o mapa das grandes navegações portuguesas. Olha só, que legal! Aqui nós temos as primeiras viagens marcadas com o verde. Eu, inclusive, gostaria muito que você desse uma pausa agora aqui no vídeo, aperta o pause aí e dê uma analisada aí em cada seta, em cada cor, percebendo como se deu esse processo, então, a partir de 1415 em Celta. Chegando também, né, marcando aqui a chegada do Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro. Aqui tem uma certa controvérsia aí nos últimos anos, porque, a princípio, a versão oficial era que o Dom Pedro havia... Dom Pedro não, que Pedro Álvares Cabral, perdão, ato falho, que o Pedro Álvares Cabral havia se perdido ali no meio do Oceano Atlântico pelo seguinte: como ele buscava chegar mais rápido, contornar, quando ele saiu de Portugal, de fato, a rota, o objetivo dele era chegar às Índias. Então, ele supostamente teria pedido que as suas caravelas fossem mais para alto mar, de forma a se aproveitar dos ventos e tal, e aí ele acabou se desviando demais do percurso, se perdeu, teve alguns problemas, depois uma calmaria, e ele acabou chegando, por acaso, na costa, naquilo que hoje é a costa brasileira. Essa versão é um tanto quanto controversa. Por quê? Existem informações de que provavelmente os portugueses já sabiam da existência de terras a oeste. Então pode ser que, de fato, essa desviada aí do Pedro Álvares Cabral tenha sido exatamente com a intenção de tentar encontrar essas terras, que acabou acontecendo. Mas ele não fica no Brasil, ele vai ficar alguns dias aqui no Brasil e depois você nota aqui que ele parte então para chegar às Índias. Por quê? Não se esqueça, o grande objetivo dos portugueses, principalmente nesses primeiros anos aí, é chegar às Índias, ter comércio, estabelecer o comércio com as cidades aqui das Índias. E eles vão encontrar diversas cidades comerciais, Goa, Calicut, Cochin, e eles vão estabelecendo ali as famosas feitorias, que são entrepostos comerciais. Outra viagem que merece destaque, que também gostaria de mostrar para vocês, é a viagem de Fernão de Magalhães. Por quê? O Fernão de Magalhães ele vai partir numa tentativa de contornar o globo terrestre e provar que a Terra era redonda. Porque nessa época aqui ainda existia um debate muito grande se a Terra era de fato redonda ou não, e aí ele foi rumo ao desconhecido, cara. Ele pensou assim: ou eu vou provar que a Terra é redonda, ou eu vou cair nessa cachoeira infinita aí e vou rumo a sei lá o quê. Vou descobrir. Nem que eu não volte para contar para ninguém, mas eu vou descobrir. E ele foi e conseguiu realmente provar que a Terra era redonda. Pelo menos contornando aqui, né? Ele contornou e chegou, né? Saiu por aqui, contornou aqui hoje o chamado Estreito de Magalhães, veio por aqui, uma longa viagem e conseguiu chegar. Chegou morto, é verdade, ele foi morto aqui na Oceania, num confronto ali, bem bestinho o confronto. Os motivos são bestinhos, não, o confronto não. Motivos banais, ele acabou entrando em confronto com alguns povos daqui da região, e ele acabou sendo morto, e ele chega morto, então, assim, mas oficialmente é ele o cara que fez, mas não foi ele que chegou comandando o barco aqui, aqui na região. Eu vou te mostrar um videozinho onde ilustra um pouco essa viagem do Fernão de Magalhães, beleza? No final do século XV, o português Fernão de Magalhães já era um navegador experiente. Contra a vontade do rei de Portugal, jurou fidelidade ao governante espanhol e futuro rei Carlos V. Nessa época, os dois países disputavam a conquista de novos territórios. O Papa Alexandre VI delimitou então a influência espanhola a oeste e a zona portuguesa a leste, com o Tratado de Tordesilhas. Magalhães queria provar ao rei da Espanha que, respeitando o tratado, também poderia conquistar as cobiçadas ilhas de especiarias Molucas, navegando pelo oeste. Mas a rota nunca foi utilizada.
Em 10 de agosto de 1519, Magalhães deixou Sevilha com uma frota de 5 navios e 237 homens e atravessou o Atlântico. Em outubro de 1520, passou pelo estreito que depois levaria seu nome, ao sul da América. Começou a cruzar o Pacífico e descobriu que a viagem seria mais longa do que imaginava. Após 4 meses sem avistar terra firme, sua tripulação foi dizimada pelo escorbuto. Em março de 1521, descobriu as Filipinas. Um mês depois, foi morto na ilha de Mactan por indígenas que se recusavam a se submeter à coroa espanhola. Os 2 últimos barcos, guiados pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, alcançaram as ilhas em novembro e embarcaram produtos raros, como cravo, canela, gengibre e noz moscada. A tripulação restante continuou a navegar para o oeste, atravessando o Oceano Índico e contornando a África. 3 anos após a partida, o Vitória, último navio da frota, chegou à Espanha com apenas 18 sobreviventes e completou a primeira viagem de circunnavegação da história. Agora, dando sequência, eu quero conversar com você sobre as navegações espanholas, porque não é uma exclusividade dos portugueses essas grandes navegações. Logo na sequência, assim que os portugueses se lançaram ao mar, logo na sequência, os espanhóis também se lançaram ao mar. E detalhe, os espanhóis chegaram à América primeiro que os portugueses. Você quer entender tudo isso, toda essa história, por que isso acontece? Então acompanha aqui junto comigo. Olha só. O início do processo de expansão marítima espanhola, ele só acontece no final do século XV. Então, você se lembra que os portugueses, já desde o princípio do século XV, estão nesse processo. Lembra? 1415, em Celta. Os espanhóis vão demorar. A primeira expedição só em 1492. Por que isso? Porque os espanhóis estavam ali ainda enrolados com aquela luta, aquele combate contra os mouros. Enquanto Portugal já havia centralizado o poder, já estava com seu território ali bonitinho, os espanhóis ainda estavam lutando contra os árabes. Lembra? A Guerra da Reconquista? Eles estavam naquela disputa. E aí, no ano de 1492, você tem a primeira expedição, logo depois do casamento. Lembra do casamento? Fernando de Aragão, Isabel de Castela, quando eles se casam, unificam o reino de Aragão e Castela, aí sim, depois da expulsão dos árabes, que acontece também em 1492, quando cai ali a última cidade que era controlada pelos árabes, os espanhóis se lançam ao mar. Na verdade, não foram bem os espanhóis, porque os reis espanhóis apoiaram aí um navegador, como eu destaquei aqui, um navegador genovês. Esse navegador genovês chamado Cristóvão Colombo. Esse cara estava louco para explorar o Oceano Atlântico, mas a galera, ninguém acreditava na ideia dele. Ele dizia o seguinte, eu consigo chegar nas Índias. Só que é o seguinte, as Índias era para cá, para cá. Ele falou assim, é o seguinte, eu vou para lá e vou chegar ali. Você entendeu a loucura? Eu vou navegar para lá e vou chegar para cá. Como assim, professor? Eu vou dar a volta. Ele dizia, o mundo é redondo, feito uma laranja. Então, se eu navegar para lá, eu consigo chegar. Muita gente não botava fé, achava ele meio louco. Mas os reis da Espanha resolveram apostar aí no Cristóvão Colombo. E o que é que deu toda essa aposta? Deu, meu querido, que em 1492, destaquei aqui, não destaquei a data, mas no dia 12 de outubro de 1492, o nosso querido Cristóvão Colombo chegou aqui à região do Caribe. Coloquei, olha só. Chegou ali na região do Caribe, depois de 70 dias navegando em alto mar, com 3 caravelas, a Nina, a Pita e a Santa Maria, que foram as 3 entregues ali para o seu comando pelo governo espanhol. E ele chega na região do Caribe. Só que é interessante porque ele acreditava que tinha alcançado algum ponto da costa leste da região das Índias. Ele não se deu conta de que era um novo continente. Ele ficou encantado, falou, nossa, terras inexploradas, que coisa incrível. Mas na cabecinha dele, ele achava, descobrimos uma região nova das Índias. E se a gente continuar procurando, a gente vai chegar lá onde nós queremos também. Só muito tempo depois é que um outro navegador, o navegador florentino, também ali a serviço da coroa espanhola, vai se dar conta, então, de que trata-se de um novo continente e não de uma parte do continente asiático. Esse continente acaba recebendo
o nome de América, exatamente em homenagem ao Américo Vespúcio. E só uma curiosidade aqui, o termo índios, que é utilizado para os nativos do nosso continente, ele foi aplicado pelo Cristóvão Colombo exatamente porque ele acreditava que tinha chegado às Índias, e aí ele chamou os nativos de índios, beleza? Esses são os principais pontos. Na próxima aula, eu vou ter uma versão editada também de um filme maravilhoso, chamado 1492, A Conquista do Paraíso, que vai ilustrar essa trajetória, esse esforço do Cristóvão Colombo para chegar à América. Afinal de contas, ele é o primeiro navegador europeu oficialmente a chegar à América. É o descobridor da América aí em 1492. Só um tempo depois, o Pedro Álvares Cabral, português, chega mais ao sul no que hoje é o Brasil. E aí você pode perguntar, ué, professor, mas então o Cabral já sabia? Oficialmente não, porque essas informações hoje nós temos. Mas olha só, foram 8 anos entre 1492 e 1500. E essas informações elas não eram compartilhadas pelos reinos. Exatamente porque eles queriam ter certeza de que poderiam ocupar o território antes de compartilhar essas informações com outros reinos. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui na aula de hoje. Faça a tarefa e nós nos encontramos na próxima aula para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto tão bacana que são as grandes navegações. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.